Fala, moçada, mais um episódio do Papo Franco aqui, o quinto episódio, né, Cris? Confere pra mim. Quinto episódio. Hoje a gente vai conversar com o meu amigo Jamil Ruiz. Acertei o nome agora, hein? Acertou. Ele é, além de meu amigo, é um ativista comunitário pela região do Vila da Serra, Vale do Sereno, Vale dos Cristais, condomínios. É importante dizer, pessoal, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Né? Voluntário da Mavisa. Voluntário da Mavisa, Associação dos Moradores e Amigos do Vila da Serra. Também foi candidato a vereador na última eleição de 2020, mais de 900 votos. Parabéns. 900. E só não foi eleito por causa do coeficiente eleitoral, né? A gente vai chegar lá um pouquinho, queria que você contar um pouquinho essa experiência. Isso. Mas apresentar para vocês, pessoal, esse meu amigo, a gente, aqui do Papo Franco, a gente conversa sobre política no geral, principalmente sobre Belo Horizonte. Mas é impossível você conversar sobre uma cidade, impossível a gente conversar sobre a construção de uma cidade como a capital de Belo Horizonte sem falar sobre os arredores. Né? Hoje a conurbação ela já está evidente, principalmente na nossa capital. E em particular, a nossa região, né? Você, pelo lado da região do Vila da Serra, que foi uma região que teve um boom lá em 2000, e a gente desse lado de cá, na região no Centro-Sul, Oeste e tudo mais. Mas antes da gente começar a trocar ideia... Aliás, nesse ponto, se até já me permite, eu te interrompo. Claro, fica à vontade. Você sabia que BH é a menor capital do Brasil? Eu tinha um conhecimento a respeito disso. BH é a menor capital do Brasil. Em território, em extensão. Tanto que Nova Lima, né, que é o município ao qual eu pertenço, e né, que a gente vai enfocar hoje, tem 1,5 vezes o território de BH. BH, ele tem, se eu não me engano, 93% já construído. Não consegue se construir. Isso é uma consequência também que... Se você procurar, por exemplo, uma área para receber uma indústria, digamos, um investimento que o município de BH consiga atrair, não tem. Não tem. Tanto que sua economia se desenvolveu em termos de serviços, né, na área médica, né, na área de moda e de gastronomia e tudo mais, é ali que pega. Né? Agora, de fato, é curioso, porque você tem 54 cidades na região metropolitana de BH, e algumas são bairros, na prática, né? Porque está intensamente conurbado. Você está tudo ali, você não sabe mais. Você não reconhece mais. Eu estou em Ribeirão das Neves, não sabia. Não é? Ou estou em Nova Lima. E às vezes a dependência da cidade é tão grande de Belo Horizonte que ela acaba que ela perde um pouco a sua característica. Ela vira apenas uma cidade dormitório. Mas, bom, apresentar primeiro, né, Jamil? A gente começou já o papo sem te apresentar. O Jamil também, ele é formado em administração de empresas pela FAC-IES. Pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Um MBA na USP. Uma extensão universitária em projeto na Escola de Engenharia da UFMG. E extensão de economia na FAFI. Isso. É um currículo e tanto, né, Jamil? E você, com esse currículo todo, quer mexer com o poder público, então quer ir para a área pública? Olha, eu fui executivo... E não dá dinheiro, né? Eu fui executivo do setor financeiro por 35 anos. Né? Agora, o que ocorre? Não é que eu queira, né? É que os amigos fazem pressão, as pessoas que, né, estão no meu ambiente de relacionamento... Por outro lado, né, nós somos ativos, não sou só eu, nós temos um grupo de pessoas muito ativas lá no Vila da Serra, né, voluntários da Amavise, tá, que se jogam nas lutas sem nada em troca, assim, é a questão da cidadania, o exercício da cidadania. Né, e você vai acabando, você vai entrando no meio disso, tá, e quando você vê, você já está no pescoço, já está até o pescoço, nem que você queira, você não consegue sair mais. Criticamos o jogo. Agora, voltando mais para o tabuleiro que você vai se inserir, né? Hoje você é pré-candidato. Sim. Me conta um pouquinho mais da realidade do Vila da Serra. Eu morei lá durante 12 anos, né? Mudei para lá em 2012 e retornei 12 anos, não, minto, né? Retornei em 2020, morei lá 8 anos. Então. E 12, gente, esquece tudo. Sim. Eu mudei para lá em 12 mesmo. 2012 e voltei para 2020.
Então eu vi um pouco do boom do que foi o Vila da Serra, dessa região toda. Você estava mais tempo. Então, como que foi essa chegada e hoje, como você vê? Né, hoje a gente tem ali, quando você vai na Alameda, você vê prédios maravilhosos, você vê uma outra cidade muito diferente do que é Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade, apesar de nova, eu não vejo ela como tão moderna como é o Vila da Serra, Vale dos Cristais, Vale do Sereno. E ao mesmo tempo vejo ali algo muito sem planejamento, algo muito sem... muito aberto, assim. Gente, vai e faça o que quiser. Sim. Como é que foi para quem estava lá desde o começo? Vamos chamar isso aí de o caos da beleza estética, né? Ou seja, desde que bonitinho, manda ver. Tá certo? E depois a gente se entende. Eu gosto muito de falar que aquilo ali viveu, ou vive, né? Um faroeste imobiliário. E ainda não chamaram o xerife. Tá? Então, é do jeito que está rolando mesmo. Tá? Só para você ter uma ideia, né? Eu mudei para lá em 2004. Eu morava no Belvedere, ali na professor desembargador Jorge Fontana. Tá? Do outro lado da linha. Né? E vim para o lado de cá, né? Em 2004. Hoje eu moro na Vila Monte Verde, né? Que é um local com 10 condomínios verticais. Tá? 18 torres, 10 condomínios, mas 18 torres. O meu condomínio mesmo tem 2 torres, tal. Então, quando eu cheguei lá, eu comprei o meu apartamento na planta. Porque eu era muito amigo do construtor e ele sabia que eu gostava, às vezes, de investir, né, e tal. Ele falou, olha, vai lá, eu estou com um lançamento bacana lá no Vila da Serra. Cheguei lá, não tinha, literalmente, nenhum dos prédios que tem hoje. O meu foi o primeiro a ser feito em toda aquela fração da região. Tá? Então, eu cheguei e vi aquilo, achei maravilhoso, tal, poxa, um prédio aqui. E ele ainda me disse, olha, vamos fazer só mais uns 3 ou 4 aí e tal. O incauto aqui acreditou e tal. Comprei. E aí, né, naquela ocasião, 2004, não, só para você ter uma ideia, em 2000, eu fiz um vídeo recente sobre isso, inclusive, em 2000, quais eram as edificações que existiam no Vila da Serra? Tá? O Biocor, o Hospital Vila da Serra, o Hospital dos Olhos, Dr. Ricardo Guimarães, um prédio da Microcity lá embaixo e um condomínio apenas vertical, que era o Portal da Montanha, com 40 apartamentos aproximadamente, em 2000. Então você veja, em 2020, na campanha, já pelo Podemos na época, eu já alertava que naquela ocasião nós tínhamos 90 condomínios verticais erguidos, tá? E um monte de outros dentro das gavetas de projetos. Hoje, 2024, aqueles 90 de 2020 se juntaram outros 40. Nossa Senhora. Então, nós temos 130 condomínios verticais hoje. Naquela ocasião, nós tínhamos 6.558 apartamentos. Hoje, nós temos 9.000. Tá? Para cada um desses apartamentos, você multiplica 2 carros. Tá? Na região, todo mundo... Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu já estou te mostrando o que é o Vila da Serra e o que aconteceu de lá para cá. Ou seja, temos hoje, né, 130 condomínios verticais, temos 3.000 famílias morando nos condomínios horizontais das imediações, tá? Vale dos Cristais, vai descendo ali, Vila Castela, tá? Ou seja, então nós já temos aí 9 com 3, 12, 24.000 veículos. E temos 4.000 vagas de garagens nos hospitais, no Atlanta, nos prédios comerciais somados, tá? Que são veículos que vêm de outras regiões e ocupam o fluxo ali. Então nós temos a perspectiva de um fluxo diário, né, de 28.000 veículos por dia. Por isso, os enormes engarrafamentos, as retenções e em especial, o sofrimento imenso
né, para você transitar entre 7 e 8 da manhã, que é quando você sai para o trabalho, vai levar seu filho para a escola, e também de 6 da tarde às 8 da noite, quando você está voltando, tá? Então, assim, é aquilo, ou seja, o Vila da Serra tem 570 mil metros quadrados. E no ano de 2000 ele tinha 4 edificações. Hoje ele tem aproximadamente 250 edificações. Mesmos condomínios, né, verticais e comerciais e tudo mais, tá? E eu falo, 270 mil metros cúbicos de concreto colocado onde antes você só tinha 6 pistas e o pessoal fazia uns rachas ali de vez em quando. Né? Isso é o Vila da Serra em 24 anos. Óbvio, né? Eu costumo dizer o seguinte, que Vila da Serra e Belvedere são irmãos siameses. Tá? Ungidos por aquela membrana abdominal, que é o parque linear. Que eu chamo, hoje eu não chamo mais de via férrea, eu chamo aquilo ali de parque linear. Tá? Então, ou seja, esta é a membrana que une os dois irmãos siameses. Né? O irmão de lá, o Belvedere, começou na década de 60, 70 e tal, né? E o Vila da Serra veio um pouco depois, com uma violência, com uma força, uma coisa incrível. Né? E gosto de exemplificar para que as pessoas vejam assim, do que eu estou falando e o quão isso é incrível. Tá? Só para você ter ideia, Nova Lima começou a existir lá pelos idos de 1680. Tá? Século 17 ali, tal, 1680. Começaram a chegar os primeiros bandeirantes, um povoadozinho, todo mundo chamava de Congonhas de Sabará. Em 1720, começou a se descobrir ouro, e aí veio um bandeirante, tá? E o cara, Domingos, esqueci o outro nome dele, Domingos Leme, alguma coisa assim, em 1720 começou a formar um povoado. E em 1980, 260 anos depois, este que já era um município, não era mais povoado, Nova Lima e tal, tinha 48 mil habitantes em 1985. Desde 1600, com o primeiro cara que chegou, tá? Você levou 260 anos para atingir 48 mil habitantes. Na década de 80. Em 2000, o município tinha, no ano de 2000, 24 anos atrás, o município tinha 68 mil habitantes e agora, em 2024, 112. De 2000 para 2024, cresceram 48 mil habitantes. Que Nova Lima, no passado, levou 265 anos para ter. Eu acho interessante comparar essa grandeza. Tá? Nós fizemos 48 mil habitantes nos últimos 24 anos. Acrescemos. Esse crescimento de 48 mil habitantes nos últimos 24 anos, nos tirando de 68 mil para 112, é um crescimento de 75%. Isto dá uma média anual populacional de 2,35. É uma explosão demográfica. Tá? Em qualquer sentido. Principalmente se você considerar que a média de 2,35, essa média, ela cresce nos últimos anos em cima de um acumulado cada vez maior. Se nós continuarmos agora nessa pegada, e vamos continuar, porque é inevitável. Os Os 2,35 é dos últimos 24 anos. Se você tirar a média dos últimos 10, é muito maior. E é algo natural, né? A especulação imobiliária, ela está presente na região, ela vai continuar presente. O arrecadado pelo Vila da Serra e regiões, ele é
essencial para a manutenção de Nova Lima como um todo. Então, assim, é necessário. A construção civil ela é muito importante para qualquer cidade. Hoje, Belo Horizonte, ela tem esse problema, porque teve no passado uma falta de um plano diretor que segurasse a construção civil na cidade e não expulsasse para as outras regiões. Contagem, Betim e a própria Nova Lima. Nova Lima, ela me corrija se eu estiver errado, mas foi um incentivo por parte da Prefeitura de Nova Lima atrair essas construtoras com baixo PTU, né? E outros benefícios, enquanto Belo Horizonte era muito caro. Você estava cada vez um coeficiente de aproveitamento menor, você estava com surgimento de uma auto onerosa. Então as construtoras foi mais viável, está sendo mais viável ir para fora. E vai continuar. Você tem o próprio Jardim Canadá, que pouco a gente fala sobre essa explosão, mas ele é algo... Você vê, o município ele é 1,5 vezes BH, né? 1,5 vezes. Agora, o agravante desse crescimento demográfico que eu estou te falando, o maior agravante, é que 80% dessa migração está ficando no Vila da Serra. Então, aquele irmão siamês do Belvedere, tá, está cada vez mais populoso. Tá? E com todas as consequências que isso traz. Tá? Recentemente, o prefeito de BH e o prefeito de Nova Lima, né, foram à imprensa com muito orgulho para anunciar 4 intervenções relevantes na região do BH Shopping. E necessárias. Para lá de necessárias, tardias. Eu gostaria que elas tivessem sido feitas há 15 anos atrás. Exato. Que aí demonstra planejamento. Né? Nós não estaríamos correndo atrás do próprio rabo. Né? As 4 são quais? Vamos citar aqui. A primeira delas você vai ter um alargamento daquela travessia em cima da BR ali. Da Raja. Então, para quem está vindo da Raja para o BH Shopping ou vice-versa, aí geralmente dá um entrocamento de 2 vias. Teoricamente, vai ter criar uma terceira via. Isso é muito bom para quem sai do Belvedere sentido Raja. Isso. Vai ter uma alça também, saindo lá da região da Trincheira, tá? Porque nós temos 2 pontas, né? Nós temos o pontilhão do Olympus e a Trincheira. Lá da Trincheira, naquela descida, você vai ter uma alça passando por cima também da 356, da 040, né? Em direção, digamos, ao Jardim Canadá, ao anel. Uma ferradura que sai do Lembeck. Ninguém vai precisar de descer para contornar ali e tal. Ali vai ser uma alça. Acho que vai ter uma trincheira também, tá? Dando alguma outra alternativa. Na prática, são 4 grandes intervenções de 250 milhões de reais, tá? E que eles anunciaram um dia inteiro, com muito orgulho, ótimo, é muito bem-vindo mesmo, tardio, mas é bem-vindo. Muito bem. No início tinha 90 dias para começar e esses 90 dias já passaram. E nos cálculos, eles comunicaram o seguinte, daqui a 24 meses, quando isso estiver concluído, se for executado dentro do prazo e tudo mais, eles estarão tirando 2.500 veículos do fluxo do BH Shopping. Aí eu volto na questão. Né? Nós hoje temos 112 mil habitantes, crescendo a 2,35 ao ano. Daqui a 24 meses, nós já temos hoje, né, 29 mil veículos ali naquela região. Daqui a 24 meses, quando a obra estiver pronta, tá, e eles tirarem 2.500 veículos do fluxo, nós botamos 5 mil. Ficamos devendo 2.500 ainda. Então, ou seja, a gente neutraliza, né, aquele efeito desejado e ainda dobramos a aposta, como, né, posso dizer o outro. Entendeu? Então, ou seja, não adianta, né, e vamos continuar enxugando gelo. É um assunto que a gente sempre leva lá na Câmara, porque a gente defende lá uma mobilidade mais ativa. Obviamente, a gente tem que levar em consideração toda a região, todo o contexto, né? O Vila da Serra, as pessoas não trabalham ali. Acho que o grande situação é que o Vila da Serra hoje, ele tem ali na sua essência como se fosse um bairro ou uma região, não só Vila da Serra, dormitório apenas. As pessoas não trabalham ali ou não trabalham em Nova Lima. Então, por isso você cria um fluxo, principalmente com Belo Horizonte e principalmente junto que para a regional oeste, que é uma das poucas entradas, é subir na Nossa Senhora do Carmo. Gente, tem vezes que o trânsito do Vila da Serra ele começa
no Pátio Savassi. Sim. Ele trava lá de baixo. Isso. Que é Então, assim, você tem justamente uma falta de planejamento, porque isso é fato. Quanto mais vias, mais carros ali terão. Você pode ter certeza. Los Angeles foi assim, abriu 6, 7 pistas de carro, todas elas travadas. Se você não tem um planejamento urbano direcionado para dormitório e trabalho na mesma região, consequentemente isso vai atrapalhar. Hoje nós temos ali um vale, né, com muita vegetação, que é o contraponto do Vila da Serra. O Vila da Serra era ele era um ambiente de altura, sem vegetação, né, onde foram construídos aí esses 200 e tantos prédios, né, e pronto, e foi ocupado. Mas você tem ali o que a gente chama de Vale do Sereno, né, que é uma vegetação extremamente rica, tá, importante, praticamente 80% dela é composta de Mata Atlântica e Cerrado. Tá? Os especialistas chamam aquilo ali de Mata Atlântica, a Mata Atlântica lato sensu, numa relação de 8:2 para Cerrado. Você tem 253 espécimes catalogadas ali, vegetais, que pertencem a 45 famílias botânicas. Numa área de 7 mil metros quadrados. 700 mil metros quadrados. Vila da Serra tem 570 e essa região aí 700, 600 e alguma coisa. 1.000 metros quadrados. Tá? Que já está começando a ser ocupada por condomínios. E há um planejamento para isso? Há um planejamento correto para o uso desse espaço? Você salva uma pequena reserva aqui, tá? Mas até mesmo uma pequena trilha. As reservas, eu digo planejamento para construção civil. Há um planejamento para o uso adequado desse espaço? Porque uma coisa é áreas de reserva ambiental, uma outra é você direcionar as construções para que você consiga controlar o fluxo daquela comunidade. Não tem. Tanto que é isso que eu estou falando. Você já tem ali 3 ou 4 edificações em andamento, outras tantas virão ao longo dos próximos anos, né? Para colocar mais veículos dentro do mesmo tráfego. Né? E aí você, por exemplo, chega ali no gargalo do pontilhão, né? Onde você passa 1 ou 2 veículos por vez, né? E pronto, para tudo. Né? Na Gonzales Pecote você tem filas imensas, tá, pela manhã, de gente precisando de sair e contando lá em cima, na Alameda do Morro, quando você já está na beira da rotatória do Olympus e no pontilhão, com a ajuda de alguém que te permite sair de onde você está, na subida aqui, na elevação aqui, para atravessar, para entrar no fluxo. Não tem semáforo, não tem nada, não tem controle. Ou seja, é um negócio assim, sabe, enlouquecedor, que não faz o menor sentido. Não faz sentido, né? Mas está em andamento. E, Jamil, eu vou entrar agora numa pergunta polêmica, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque eu já vi muito morador lá do Vila da Serra, meus pais moram lá ainda, e eu vou muito lá, né, cresci lá, eu vou muito lá. Sobre a famosa via que seria construída em cima do pontilhão, né? A via direção, como é que é o nome dela? A gente chama de Avenida dos Empreiteiros. Exato. A gente chama isso lá, jocosamente. Eu já vi muitos vizinhos ali falando que tem que construir mesmo, que aquela ali é a solução. Sim. Gente, explica pro pessoal ali quais seriam... Se hoje a pessoa demora 1 hora para chegar em casa, com aquela via ali, o que aconteceria com a vida dela? Se ela pensar, na realidade, assim, aquilo ali é a antiga linha férrea, né? Que vem lá da década de 1960, 60, a Rede Ferroviária Federal construiu aquele ramal, né, para escoar a produção de minério da MBR, na época, da Minerações Brasileiras Reunidas, né, que levava aquilo. Já tinha, aquele ramal ia até Ibirité.
Uhum. Então durante muitos anos, ela se prestou a isso, muitas locomotivas passaram por ali, ela foi intensamente usada, até me parece que 1998, quando então a mina foi encerrada, que era a mina de Águas Claras, né? Exauriu, pronto, e a partir daí esse terreno ele ficou sem utilização nenhuma. As ferrovias foram tiradas, né? E ficou as trilhas e os batentes, né? E os dormentes. Né? Ficou lá entregue. Agora, né? Que foi encerrado pela Vale, porque a Vale já tinha adquirido a porção da MBR e tudo mais. Agora, com o advento da ocupação que está acontecendo na região, tanto no Belvedere quanto no Vila da Serra, esse trecho se tornou um território extremamente desejado. Tá? Grupos, né, de empreendedores já se organizaram em forma de consórcio para tentar adquirir. A própria Prefeitura de Nova Lima, na gestão passada, fez porque isso pertence, né, é cuidado pela Secretaria de Patrimônio Urbano. Tá? E fica na SPU, a coordenação desse território. Tá? E os moradores, tanto do Belvedere quanto do Vila da Serra, utilizam aquilo ali informalmente, sabe, para caminhadas, né, para um contato com a natureza, para fazer exercícios, tá? Piqueniques, até sessão de foto de noivas. Né? Já vi também. Tem uma atividade ali, entendeu? Assim, de lazer. Né? A comunidade está ocupando um espaço verde em meio a tanto cinza. Isso. A área é fantástica. Ela tem 2 quilômetros de extensão, né? E chega a ter 100 metros de largura. Tá? Então, ou seja, é uma área verde excepcional, né? Que tem tudo para se transformar em uma forma, um local organizado de lazer público. Tá? A exemplo de um parque linear, que é a ideia, né, similar àquele que foi construído em Nova York e tudo mais, porque tem uma certa similaridade, né, ser uma antiga linha férrea. E aí, assim, ali você tem inúmeras oportunidades de criar, né, equipamentos, sabe, de lazer. Você pode ter ali mais de 50 atividades. Tá? Inclusive, né, com oportunidade de turismo radical, quando você vai lá para o fundo em direção à antiga sede da Vale. Né? Então, assim, é um lugar fantástico. Porém, né, no final do governo passado, né, o Paulo Guedes, dando sequência ao Programa Nacional de Privatização e tal, o governo federal decidiu leiloar aquele terreno. Né? Quando isso foi anunciado, que de certo modo surpreendeu todo mundo, porque já havia por parte da Amavise, por parte da Associação do Belvedere, uma ideia de se criar um parque linear, já estava, de certo modo, né, havia uma tratativa com investidores que fariam um investimento, né, praticamente sem ônus nenhum para o setor público. Construiriam todas as estruturas para poder explorá-las do ponto de vista do lazer e tudo mais. Falava-se na ocasião em resgatar a possibilidade de uma composição também ferroviária que sairia dali e levaria até ali, na frente, no Água Branca, né? Onde você tem um polo cervejeiro, de bons restaurantes. Então, assim, seria um negócio muito interessante. Você lembra, tem Iotim lá no... Tinha essa ideia mais avançada ainda, né? Mais pretensiosa. O Parque das Mangabeiras, a Inhotim. Seria um negócio fantástico, porque você já chegou em Ibirité, você acaba de chegar em Brumadinho, né? Então, assim, era um negócio, sabe, estava tudo muito bem, projetos já começaram a ser visualizados, tá? Quando então surgiu essa notícia do leilão da área. E aí a notícia também de que construtores estavam se organizando para fazer lances. Né? E que a intenção era passar
né, era pavimentar, né, e passar uma rodovia ali que o que a gente costuma falar de ligar o nada ao lugar nenhum. Tá? Porque se você constrói qualquer coisa naquele sentido em direção à Serra do Curral, ao norte, tá? Onde é a parte mais desabitada do Vila da Serra, você está ligando o nada ao lugar nenhum. Né? A não ser que você tenha planos para esse lugar nenhum. Né? Porque são 39 glebas. Muita terra. Né? Muita terra. Então, óbvio que se você criar uma rodovia ali nesse sentido, né, você pode dar até um desafogo mínimo para o trânsito existente hoje. Tá? E vai ser natural, até terminar a construção. Até daqui 10 ou 15 anos, né, quando então você terá mais 40 ou 50 mil famílias morando em novos condomínios que serão feitos lá na frente, verticais, horizontais, transversais, seja lá o que for. Vai dar tempo. E aí, eu volto no que você me perguntou antes, né? Para esse cara que olha para aquilo e fala, qual é a solução disso aqui? Isso aqui a gente precisa mesmo de fazer uma rodovia para a gente desafogar esse trânsito aqui. Eu falo para ele, então, mas qual a sua expectativa? É de para o mês que vem? Se for para o mês que vem, o seu objetivo será atingido. Agora, se for para daqui a 15 anos, você vai concluir que você deu um tiro no pé. Exatamente. Né? Porque aí você atrairá, né, 50, 60 mil veículos que hoje não existem, de uma região derivada, que vão se juntar àqueles que já estão ali. Um trânsito extremamente... E hoje o maior problema do Vila da Serra é... Mobilidade. Não existe outro problema. Caótico. É mobilidade. Você pegar... Você quer três... Segurança... Você quer três... qualquer outro ponto... Quer três efeitos colaterais de tudo isso que está acontecendo hoje? Vou te falar. Primeiro, hoje estava isso em discussão no grupo, tá? Primeiro, pessoas já estão com dificuldade de conseguir funcionários que trabalhem na casa delas. Ou funcionários que trabalhem no próprio comércio. Por quê? Porque a pessoa não se dispõe mais a se deslocar de lá, levar 2 horas para chegar, levar 2 horas para sair. Esse é um ponto. Segunda evidência, tá? Pode conversar, não sei se você tem algum amigo que é motorista de aplicativo. Se você tiver, pergunte para ele, porque eu já conversei com muitos, tá? Uber não atende mais lá. Ou o cara já está por lá e te atende, mas ele não sai daqui do Grajaú, do Gutierrez, para ir para lá. Pra poder pegar. Tá? Conversa com os caras aí para você ver. Na hora que ele vê o chamado, vê lá, Vila da Serra, ele declina. Né? O terceiro efeito, a gente ainda não enxerga. Tá? Mas eu falo e eu venho alertando ultimamente nas minhas falas, tá? Porque isso nós vamos ver daqui a um tempo, tá? Que é a famosa e irrevogável lei dos rendimentos decrescentes, que é uma teoria econômica, né? Mas que é inevitável e que ela é muito experimentada no setor imobiliário. Tá? Hoje nós temos um boom, temos uma valorização, temos não sei o que e tal, tá? Aí vai chegar um momento que você atingiu o platô, tá? E você, pela perda da qualidade de vida, pela mobilidade zero, por tudo isso, você vai começar a decrescer. E aí você vai começar a ter perda na valorização dos patrimônios. Então, assim, são 3 coisas que são efeitos imediatos em razão disso aí, né? Com relação ao parque linear, ainda voltando ao ponto aí, né, que eu acho que é uma coisa bem importante, resultado, naquela ocasião, o leilão já estava com data marcada, tá? Muito possivelmente os terrenos seriam arrematados, né, por grupo de construtoras e daí em diante, né, ninguém sabe o que seria, exceto, né, que aquilo tudo ali se tornaria realmente explorado imobiliariamente. Sempre com um aceno, não, mas a gente vai fazer também uma pista aqui para desaguar para lá ou para cá, nesses barrancos laterais aí nós vamos fazer uns parquinhos e tal, porque é assim que rola, né? Porém, com uma mobilização popular enorme, que envolveu inclusive artistas que vieram a público e tudo mais, nós conseguimos dar uma revertida nisso aí, sabe? Com essas associações
agindo intensivamente, e chamando, né, e sensibilizando políticos, tá? Nós conseguimos fazer umas caminhadas lá e conseguimos que o Ministério Público desse uma brecada no negócio. Hoje, como é que está a situação do Parque Linear? Parado, né? Ou seja, o Ministério Público brecou, o juiz concedeu a sentença, vendo que realmente tem relevância, né, todas aquelas aspirações da população em relação a áreas de lazer, né, e tudo, e mandou parar. Tá? Isso está em análise agora, né, os grupos, né? Cada um se movimentando aí nos bastidores e fornecendo e tudo mais. E explica para o pessoal aqui qual que é a importância de eleger futuramente pessoas que vão estar na Câmara Municipal de Nova Lima e de Belo Horizonte defendendo o Parque Linear. Isso. Você veja, né? Essa é uma questão relevante. Porque a gente estava falando aqui de uma coisa, de um espólio federal, assim, pode parecer que é muito distante de um poder municipal, pelo contrário, né? Sim. Pelo contrário. A única, né, só concluindo, aliás, essa análise aí do Parque Linear, assim, se você for avaliar, tá, aquilo tem tudo, mas tudo para ser um parque. Entendeu? Tem tudo, e tudo para não ter nenhum prédio. Tá? E ainda dar vazão ao tráfego de maneira inteligente, mas não da forma como está sendo divulgado. Você faz uma mobilidade de transporte coletivo, você sabe, consegue, um VLT isso, em cima. Você consegue botar pistas de rolamento lá na frente, tá? Para dar vazão para, de fato, onde interessa, de um ponto que é congestionado aqui para o destino das pessoas. Mas você não tem que estender uma via até o nada para depois você povoar esse nada. Né? Você veja, um local, né, que tem uma área verde considerável. Né? Uma área verde considerável. Ponto de elevação, tá? Para recarga de aquíferos na época das chuvas. Né? Que margeia a Mata do Jambreiro e a Serra do Curral, que é tombada. Né? E que você tanto sabe quanto eu, né, que pela lei do João Leite, né, a 10.000, eu não sei o nome, eu não me lembro o nome da lei, 10.290, alguma coisa de 2018, transformou as antigas ramais e linhas ferroviárias ativos e principalmente os inativos que cruzam dentro de conurbações urbanas, ativos de importância cultural. Ou seja, ao ler a lei, você vê que ela proíbe que seja dada qualquer destinação para aquilo ali que não passe antes pelo escrutínio popular e pelo parlamento. Então, ou seja, é todo um negócio, tá, somado, né, e você fala, poxa, isso aqui tem tudo para ser um parque. Não é? E que, inclusive, vai unir, né, vai ser um espaço que, obviamente, não vai ser utilizado só pela região do Vila da Serra e condomínios ou Belvedere, não. Vai ter gente vindo de muitos lugares. E se você souber explorar turisticamente, né, você cria um roteiro ali extremamente interessante de uma trilha, né, bem próxima à natureza e radical em direção à Serra do Curral, né, uma mobilização, trens que levem para o complexo ali cervejeiro ou para o Inhotim. Então, assim, é um negócio que tem tudo, faz todo sentido. Né? Se nós estivéssemos vivendo em algum país assim, da Europa, você não tenha dúvidas, né, de que aquilo ali seria destinado a esse tipo de finalidade. Né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente ainda vive essa situação, né, da explosão imobiliária, dos interesses e tudo dessa natureza. Né? E, de fato, aquilo ali está no meio de duas regiões extremamente valorizadas, né? Que é a Vila da Serra e Belvedere. E, Jamil, agora a gente falou muito dos problemas ali da região, né, que em vogas é a mobilidade urbana e essa especulação em volta do Parque Linear. Né? Hoje acho que são as maiores preocupações e as dores ali dos moradores. Né? E isso, creio eu, que vem de encontro ao lançamento do seu nome na última eleição e agora na sua pré-candidatura.
se eu não me engano. Sim. Assim, o que um morador do Vila da Serra ele pode esperar de você agora, nesse momento, ou o que você vem conversando com as pessoas, entendendo as dores deles? O que as pessoas têm falado para você que é a maior dor delas hoje? Os nossos problemas são até poucos, viu? Quando você considera, talvez, os problemas de outras regiões do município. Né? O município é grande, Nova Lima é uma cidade assim, é um município polinucleico. Você tem diversas Nova Limas. Né? Você tem lá o Alphaville é uma coisa, né? O Morro do Chapéu é outra, o Vale do Sol é outra, o Jardim Canadá é outra, Macacos é outra coisa. Né? O Vila da Serra, a sede de Nova Lima, o centro. Então, ou seja, e o centro com todas as suas questões, com Honório Bricalho, com o Galo, sabe, com uma série de locais que são carentes, que estão precisando de investimentos e tudo mais. Ou seja, Nova Lima é multi, né? É um lugar assim, múltiplo. Na nossa região, né, os nossos problemas é isso que a gente falou aqui, mobilidade, tá? Explosão imobiliária, né? Meio ambiente que tem que ser preservado, né? E alguns problemas de segurança que a gente já começa a viver em razão de toda esse adensamento que aconteceu. É inevitável, você já começa a viver problemas de segurança. Agora... E como que a política é vista lá no Vila da Serra? A política em si? Então, há um conflito existente com as outras regiões, esses outros núcleos? Por exemplo, o centro com o Jardim Canadá ou com o Vila da Serra? Porque eu lembro que antigamente havia houve uma certa rixa lá em 2015 sobre o IPTU, mas não há essa diferenciação mais não. Não, na realidade, o que acontece? Hoje o morador do Vila da Serra, nós somos 42 mil pessoas no Vila da Serra, tá? E nos demais condomínios. Inclusive os horizontais. Quando você sai do Vila da Serra, os condomínios horizontais ganham relevância. Sim. São muitos. São quase 80. Tá? Então, ou seja, nós somos 42 mil pessoas, mas apenas 11 mil títulos transferidos para Nova Lima. E o que você atribui essa... Porque eu vejo vocês fazendo vocês fizeram uma belíssima campanha esse ano de mudança de título. Não foi tão bela assim, não. Poderia ter sido melhor. Acha que foi coisa melhor? Não, em 2020 foi mais melhor, intensa, foi melhor. Podíamos ter feito mais e sempre teremos que fazer. Sempre. Né? É natural. Nós somos 42 mil pessoas. Né? Ou seja, nós somos 35%, 40% do município. Do número de moradores do município. E, no entanto, são 11 mil títulos transferidos. Por quê? Porque, como eu te disse, né, há nesse crescimento populacional imenso um êxodo do Belo Horizontino, que mora no Anchieta, no Sion, não sei o que e tal, né, mudando-se para o Vila da Serra. Para ele ainda não se tocou, a ficha não caiu que ele mudou de município. E a necessidade dele mudar o título. Ele está mudando de bairro para ele. Ele mudou de bairro. Ele veio morar num bairro mais aprazível, mais agradável e tal, não sei o quê. Tá? Exatamente. Mas ele não entende que mudou de município. Né? Então, assim, e aí ele vai começar a viver os problemas do dia a dia, né? E em algum momento a ficha vai cair, falando, olha, eu tenho que tentar interagir, ser político, né? E ter atividade, me engajar na política municipal, porque senão eu não vou conseguir mexer em nada aqui. E as consequências dele não vai ser lá em Belo Horizonte que ele vai ter. Né? Então, você veja, né? 60 mil títulos, dos 60 mil títulos, e outra, quando eu te falo que nós temos 11 mil títulos, tá? No dia da eleição, você pega 5 mil e joga no lixo. Por não comparecimento. Não comparecimento. Mas isso aí você já tem, isso é histórico no Brasil. 50% dos títulos não comparecem às urnas. Então, assim, eu sou um pré-candidato que vai correr atrás de 6 mil títulos. Tá? Enquanto, né?
o restante do município, lá embaixo, na região lá de baixo, onde estão a maioria dos candidatos, né, eles vão estar lá lutando por 55 mil votos, que é o que comparecerá lá. Perfeito. Então, esse cidadão, né, ele realmente precisa, a ficha dele precisa cair de que ele mudou, não foi de bairro, ele mudou de município. Né? Porque olha as consequências de uma não mudança de título, como é que tudo está interligado. Esse cidadão, ele não muda o título dele, consequentemente ele não consegue eleger um representante da região. Exato. Consequentemente, a Câmara Municipal não tem um representante da região. Sim. Consequentemente, quando vier um plano diretor que vai orientar os aspectos da região dele, não tem nenhuma pessoa, então os interesses que há na política, obscuros ou não, né, que a gente sabe que existe, vão ditar aquela região. Aquela região vai ser modificada, os impactos vão começar a serem levados, seja por uma especulação imobiliária direta, por o uso ali, ou por uma restrição, seja do potencial construtivo, da alta onerosa, como a gente vive em Belo Horizonte. Você tem leis, por exemplo, lei de silêncio, outras leis que vão interferir. E aí essa pessoa ela vai sentir na pele e ela vai reclamar onde? Com quem? Exato. Quando? Exato. Então, assim, a gente acha que um movimento não faz diferença, mas certamente é um conjunto de ações. Sem dúvida. Olha, quando você pergunta para mim, o que você diz para... Né? Eu não posso fazer promessa nenhuma ainda, tá? Ou falar em solução e nem pedir voto. A gente vai fazer isso aqui depois, quando sair o seu nome quando tiver 16 de agosto, a gente já pode fazer as promessas. 17 de agosto, aí a campanha começa. Grava, e você fala, pessoal do Vila da Serra, vai dos cristais. Isso. Essas são as minhas Agora, propostas. O que eu digo mesmo para as pessoas é o seguinte, independente de ser eu ou qualquer outro, é que nós precisamos de ter representatividade. Exato. Né? Nós somos importantes, nós somos 42 mil pessoas. Tá? E nós habitamos um ambiente complexo, que o Vila da Serra e os demais condomínios, né, são ambientes urbanos dotados de extrema complexidade. Então, nós precisamos de ser representados e não fomos até hoje. Né, nos últimos 30 anos. Né, o município elege, né, pessoas que estão voltadas para as outras regiões e nós, em geral, a gente não consegue eleger o nosso representante. E é importante também entender que pela peculiaridade da região, que não vai mudar, porque historicamente os irmãos siameses, como você me contou, Vila da Serra e o Belvedere, eu vou um pouco além, essa região toda de Nova Lima, com essa região de Belo Horizonte, eles não vão separar, não vai chegar um governo e vai separar de fato os problemas vão estar resolvidos. É importante que tanto os representantes de um lado como do outro, e como os moradores de um lado como do outro, tenham a consciência que é necessário eleger pessoas que vão discutir os problemas nesse meio. Porque o problema do BH Shop do trânsito de Belo Horizonte, quem que sofre isso? Morador de Nova Lima. Todo mundo. Teve um acidente no Anel, lá embaixo. Quem que vai sofrer? Isso. Vila da Serra. O Vila da Serra, geralmente, ele é consequência de um problema que está tendo em Belo Horizonte. Talvez pelo fluxo de moradores do Vila da Serra. E se você não tem pessoas ali discutindo intervenções ou outro tipo de coisa, o que você tem? Você tem tudo parado. É isso mesmo. Então, se você tem pessoas... São irmãos siameses, né? Hoje, a intensidade do trânsito, a lentidão e os engarrafamentos do Vila da Serra já prejudicam o morador do centro de Nova Lima. Sim. Tá? Que se esse cara precisar deslocar por uma emergência... Desculpa. Coitado. Sabe, ele vai chegar ali em cima, ele vai travar. Tá? E as pessoas que trabalham, que moram no centro de Nova Lima ou nos bairros próximos ao centro de Nova Lima e que trabalham no Vila da Serra, que são muitas, muita gente. Tá? Exato. Ou seja, digamos, o Biocor tem 450 funcionários. Não estou falando dos médicos, tá? 450 funcionários. Né? Desses, 80% é de Nova Lima. Esse pessoal sofre para chegar de manhã e sofre para voltar para casa de noite. Já estão sofrendo. Sim. Né? Porque está irradiando. Total. Não tem jeito. Eu lembro, eu estudei na Milton Campos.
Eu me mudei para Nova Lima e comecei a fazer a faculdade de Direito Milton Campos ali no alto da Ourozinho Nonato. Minha filha estuda lá hoje. Melhor vista de Minas Gerais. Linda. Maravilhosa. Mas eu tô para te contar que eu não sei, não conta nos dedos, né, bem mais. Às vezes que eu ia sair de casa, geralmente pegar um carona com um amigo, ou subia de ônibus ali e tudo mais, que o trânsito ele estava parado de uma magnitude que eu tinha que realmente ir a pé, voltar a pé, para poder chegar no horário da aula. Foram várias vezes. Sim. E a rua, né? A mesma rua, praticamente. Samuel, olha, eu, no princípio, né, eu levava a minha filha para... Ela, a partir dos 3, 4 anos de idade, ela começou a estudar na Fundação Torino. Eu estou aqui na Vila Monte Verde, eu tinha apenas que seguir a Alameda do Morro, chegar lá na rotatória do Olympus e subir a Djalma Andrade e deixá-la que era quase atrás de mim, mas não tinha uma ligação direta, eu tinha que ir lá fazer isso. Tá? Eu levava 5 minutos de casa, tá? A entrada dela era 7h40, eu saía de casa 7h30, 7h35 e deixava ela 7h40 na porta da fundação. Daí para frente, ela ficou lá por 13, 14 anos. E eu continuei levando. Tá? Aí já começou a haver uma época em que eu precisava de 30 minutos para sair de casa e deixava lá. Tá? Depois 40. E assim foi. Então, ou seja, né, as coisas vão acontecendo e você é o sapinho que está dentro da panela de água quente, né? E a água vai ficando gostosa, ela morna, você vai se acostumando, daqui a pouco você viu que você foi cozinhado. Né? Foi isso que foi acontecendo. Eu gastava 5 minutos, depois eu gastava 10, depois eu gastava 15, 20, 30, pronto. Até que, recentemente, culminando, eu engarrafei na minha garagem. Subi a rampa da garagem e não consegui sair. Entendeu? Porque o tráfego lá da rotatória veio descendo a Alameda, subiu, entrou, penetrou no meu condomínio, entrou na Rua da Mata e travou tudo aqui. Eu fiquei parado na garagem. Isso é surreal. Não é? Então é isso. Ô, Jamil, a gente está finalizando aqui porque você já falou que você tem um horário, a gente vai ter outros vários papos, mas a conversa tá boa, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Isso. E, Jamil, a gente geralmente tem uma pergunta aqui, eu vou adaptar ela. A gente pergunta aqui, se você fosse prefeito de Belo Horizonte, e você pudesse ter uma atitude para poder melhorar a nossa cidade, independente de custo, tempo, lápis, assim, estalou o dedo, tá pronto. Obviamente, não vou perguntar sobre Belo Horizonte, vou te perguntar de Nova Lima. Se pudesse um estalar de dedos, o que você faria? Olha, tem um plano diretor em andamento, tá? Que vai substituir o plano diretor de 2007. Ou seja, já para lá de atrasado, tá? Eu decretaria uma moratória construtiva em todo o município. Tá? E chamaria todo mundo para discutir o plano diretor de novo. Faria um novo plano diretor. Tá? Não se trata de uma medida nem radical, nem contra o investimento, nem contra o desenvolvimento. Tá? Eu sou um amante da iniciativa privada, tá? E um sujeito que sempre protesta contra a intervenção estatal. É a minha formação. Tá? E aqui também somos assim. Livres, ele é uma associação liberal. Tá, perfeito. E eu sou assim ao extremo. Então, mas entendo que o poder público, uma vez que ele já existe, né, que o Leviatã existe, né, em prol de uma ordem social que nós combinamos lá atrás, no século XVI. Né? Contrato Social de Rousseau. Exato. Né? Ele de Hume. Então ele tem a obrigação, ele não pode se abster de intervir nas grandes questões. Tá? Para mim, o Estado não é um facilitador de desenvolvimento. Nunca foi. E quando ele pretende ser, ele começa a atrapalhar. Na prática é isso. Toda vez que você vê o Estado se arvorando, não, porque eu vou promover o desenvolvimento. Não faça nada disso, fique quieto, vá embora cuidar da sua vida e deixa que o desenvolvimento virá.
Apenas não atrapalhe, por favor. Porque todas Crie as situações, vezes é só criar situações e deixar o Agora, tocar. Não se abstenha da sua responsabilidade principal, tá? Que é, dentro do contrato social, né, buscar o equilíbrio entre as partes. Nós não vemos equilíbrio hoje nesse sentido em Nova Lima. Então, por isso que eu digo, né, eu faria uma moratória construtiva, né, que é uma palavra pesada, pode dar arrepios em alguém, mas não, para a gente sentar na mesa civilizadamente e discutir tudo de novo, tá? O caos nós já atingimos, tá? Nós já estamos no semi-caos, tá? Mas para evitar que o Titanic acabe de afundar, pô. Claro. Né? Para evitar aquele iceberg lá na frente, que está logo ali. Entendeu? Aquilo que eu falava em 2020, quando nós tínhamos 90 condomínios verticais, cuidado com o que está nas gavetas. Hoje nós temos 130, 40 já vieram. Eu vou falar de novo esse ano, cuidado com o que está nas gavetas, porque tem. Tá vindo. Então, ou seja, eu tomaria uma medida como essa, sabe? Não é para ficar eternamente, né? Amarrando a cachorrinha, tá? É para sentar na mesa seriamente, debater o negócio e tomar uma solução que, inclusive, permita que o desenvolvimento chegue. Perfeito. Né? Que ele não seja temido, que ele seja desejado. Que ele não seja temerário. Que ele seja desejado. Exato. Né? Jamil, muito obrigado por esse tempo. Foi rapidinho, né? Mas... Beleza, volto, né? Você me falou que já vai me dar mais oportunidade aí, tô dentro. Certeza. Quando seu nome for aprovado na convenção e a gente tiver com todas as questões... Eu sou só um pré, né? Então, com todas as questões legais, viu? Isso. Ministério Público Eleitoral, nós estamos aqui, ó, tranquilo com você. Não pedir voto para ninguém. Pré-candidatura aqui apenas. Sim. Mas quem quiser acompanhar o seu trabalho, deixe suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, ver o seu trabalho, ver o que você defende, os seus mais de 20 anos de ativismo, por favor. Estou reativando o meu Instagram, tá? Que eu parei ele em 2020. De lá para cá, não tinha mais pretensões políticas nem nada, nem imaginava que essa pressão ia voltar e tal. Então agora eu estou reativando, né? Que é @Jamil Ruiz. Tá bom, perfeito. É o meu Instagram lá, né? Tem algum outro meio de contato que alguém consegue te achar e tudo mais? Pelo WhatsApp, né? Que é bastante intenso no Vila da Serra, tá? Nos grupos, a gente participa muito. O que funciona lá é o WhatsApp. Tá? Nem o Instagram funciona tanto, é o WhatsApp mesmo. Perfeito. E aí é o meu número, né? Que é o 99-396-2120. Fala repetindo, olhando para lá. 99-396-2120. Perfeito, gente. É isso, mais um Papo Franco necessário, porque discutir uma Belo Horizonte, a gente não discute somente a nossa cidade, os problemas, a gente tem que discutir toda a nossa região. BH é uma região metropolitana, né? Muito do que a gente conversou aqui do Parque Linear, ele está dentro talvez de um parque metropolitano da Serra do Curral. Então, é necessário a gente entender a nossa cidade e a responsabilidade da nossa cidade com todas as outras em voltas, né? Foi o nosso projetor que, por consequência, originou os problemas relacionados à Contagem, Betim, Nova Lima, entre outras. Então, Belo Horizonte tem essa responsabilidade. Também. E então a gente precisa conversar com pessoas que também têm boas intenções para com as suas cidades, que estão na nossa região. Temos que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa para resolver. Muito obrigado. Valeu, obrigadão, Samuel.